Olá, pessoal. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre Jeová, o falso Deus. E aqueles que estão chegando agora pela primeira vez no canal, eu gostaria que você se inscrevesse e acionasse o sino de notificações. E também que você possa assistir esta série completa desde o primeiro vídeo. Nós estamos já, eu acho que no 19º vídeo, ou 20º vídeo, vou dar uma olhadinha aqui, porque a gente vai fazendo, acaba até esquecendo de numerar. Mas nós estamos mostrando, dentro das Escrituras, dentro da própria Bíblia, que no Antigo Testamento existe duas entidades. Existe o verdadeiro Pai, que é amor, e existe uma entidade, Jeová, que se passa pelo Criador. E esta entidade, pelo que a gente observa nos textos apresentados na própria Bíblia, nós percebemos que as características desse Deus apresentado pelos hebreus lá do passado não representa o Pai do Cristo ressurreto. Por quê? Porque existe muita contradição e muita coisa, vamos se dizer assim, ilícita, cometida por essa entidade, Jeová Jireh ou Jeová Rafá. Então muitas pessoas até questionam por que o Antigo Testamento tem tantos textos terríveis, E por que esse Deus do Antigo Testamento tem personalidade bipolar e é cruel? E também tem uma aparência de um dragão. Então vamos apresentar para vocês aqui a continuidade desse estudo para provar para você que todas essas contradições que você vê nas Bíblias, quando o Deus fala uma coisa, daqui a pouco muda de opinião, e as pessoas questionam, se Deus é amor, por que ele age de maneira tão cruel e perversa, é porque muitos não pararam para perceber que são duas entidades. Uma que se passa pelo Criador e a outra que é o verdadeiro Criador. Então, quando você estudar e descobrir que Deus é amor, misericórdia, e ele não castiga as pessoas da forma em que muitos pensam, principalmente hoje dentro do sistema gospel protestante, que é apresentado um Deus irado, um Deus raivoso, um Deus cruel, perverso e com personalidade duvidosa. Por exemplo, você tem muitos hinos da igreja evangélica, ou louvores, assim chamar, que muitas das vezes são louvores que eles pensam que estão adorando ao Criador, o Criador não tem necessidade disso. As pessoas, se elas querem louvar ao Criador, é de livre e espontânea vontade, mas esses louvores das denominações evangélicas são louvores que representam ódio, que traz vingança na sua letra, que traz castigo, Por exemplo, existe um louvor que eles chamam de, até a mulher acho que canta assim, aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Então você vê que louvores que representam exatamente a entidade que eles adoram, o Deus Jeová do Antigo Testamento. Então os evangélicos, sem perceber, adoram essa entidade que cobra dízimo, que cobra oferta, sacrifícios, que você tem que fazer campanha, que você tem que tomar essa ceia mentirosa, que é uma ceia de canibalismo, que essa não é a verdadeira ceia do Criador. Este Deus Jeová, ele é uma adoração da Terra Globo, sabe? E é totalmente contraditório. Então você percebe que muitos evangélicos, por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aquelas pessoas que realmente reconhecem o Criador, que sabem da verdade e que não se deixa iludir pelas coisas desta vida, pelos enganos dessa vida. Inclusive os textos que eu estou usando aqui, meu irmão, é da BKJ original. Sabe uma Bíblia original? Os ateus vão dizer, não tem Bíblia original. O fulano de tal vai dizer, não tem Bíblia. Existe sim, pessoal. E essa versão original, muitas pessoas compraram essa versão, que inclusive se você quiser adquirir, no final do vídeo aqui eu vou colocar uma propaganda para você comprar essa Bíblia. Aproveita que eu só tenho 4 unidades delas aqui, depois a gente vai encerrar a venda dessas Bíblias.
Então é muito importante você ter uma Bíblia do rei Tiago I da Inglaterra, importada já em português, com o dicionário grego e hebraico, que foi traduzida diretamente dos manuscritos encontrados na região da Turquia, onde o apóstolo Paulo fez as suas viagens missionárias e onde o apóstolo João estava na ilha de Patmos, que é naquela região ali. Foi exatamente aonde estava o berço do evangelho, né? Então o rei Tiago, já sabendo em 1608 que a Igreja Católica manipula a Bíblia, manipula as Escrituras, ele pediu para que fizesse uma cópia diretamente desses originais, né? Então é importante você ter. Existem algumas BKJs vendidas na Shopee da vida que é uma porcaria. Tá? Me desculpe falar, mas ela é a mesma tradução da Igreja Católica. Ela não tem os textos originais. E ela não vai ter esse estudo. Essas Bíblias que você compra não tem esses estudos que eu estou passando para vocês aqui. Então, eu só consegui me libertar, eu, Rivanildo Menezes, só consegui me libertar do casulo religioso e também do ateísmo depois que eu comecei a compreender que existe duas entidades. Eu também precisei de uma Bíblia original porque eu comprei um monte, nenhuma dessas Bíblias trazia uma resposta satisfatória. Até então, quando eu comprei a BKJ original, importada, né, com seus textos importados da Turquia, e aí quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, isso aqui é uma maravilha. Eu preciso aqui conseguir algumas, vou passar para o pessoal praticamente a preço de custo, e vou usar os textos dessa Bíblia para fazer os meus vídeos. E foi até aí então, como é até hoje, que eu consegui me libertar. Veja que quando você está usando uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, Thompson, Scofield, de Genebra, Pentecostal, seja qual for essas Bíblias de estudo, você está com sua mente manipulada. Você não vai conseguir se libertar se você não tiver uma escrita original, uma cópia original, né? Então, esses textos, eu me baseio nela, e são maravilhosos porque realmente ela mostra pra gente o escondido, aquilo que foi ocultado da gente. Nessas Bíblias aí, ela não vai te mostrar que esse Jeová, o falso Deus, é uma entidade, tá? Diferente. Essas Bíblias que você tem na sua casa, ela não vai mostrar para você que o dízimo nunca foi dinheiro. É tanto que o texto em Malaquias, no capítulo 3, versículo 2, que é o carro-chefe dos pastores ler, trazer os dízimos à casa do tesouro, o texto na BKJ original, não é a falsificada, não. Vendidas aí na Shopee, não. A BKJ original, essa que eu tenho aqui para vender, essa mostra, trazei os mantimentos na casa do Siló. Siló é um armazém que ficava abaixo do templo. Então, trazei os alimentos na casa do Siló para que haja mantimento na minha casa. Olha só. Então, não fala em dinheiro, não fala absolutamente nada disso. Então, gente, você quer ver os pastores ficarem furiosos e acabar com essa teologia que está aí e com essa perversidade desses teólogos maldosos, né, cruéis, cães gulosos? É só você ter uma versão original dessa. E aqui eu vou mostrar para você, dando continuidade ao estudo, que no Antigo Testamento, essa entidade luciferiana, ela tem uma aparência de dragão. Mas, veja bem, se você não tomar cuidado, como os ateus fazem de propósito, porque são canalhas mesmo, eles vão atribuir essa imagem ao Criador. Você acha que o seu Criador, que o Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, que criou os céus, que criou a terra, que criou a vida, que criou tudo, você acha que ele tem a aparência de um dragão? Claro que não, né? Ele é espírito, espírito em verdade. Nós temos uma semelhança com ele. Nós temos uma semelhança, não significa que ele é exatamente igual a gente. Nós temos uma semelhança com o Criador, semelhança. É alguma coisa que se parece. Então, vamos prestar atenção aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 7. Esse aqui, ó, tá vendo aqui, gente? Ó, logo aqui abaixo aqui. Então eu coloquei aqui a imagem do Jeová, o falso Deus, uma caricatura, apenas uma ilustração, para ficar mais fácil o entendimento do vídeo. E aqui um dragão cospe fogo, porque na Bíblia, nas Bíblias, o próprio Deus, né, ele é apresentado como um ser que é um dragão.
E aí fica a questão, porque dragão, quem representa o dragão é Satanás, mas a Bíblia, nessas traduções ridículas, tá, apresenta o nosso Criador como um dragão. O que na realidade, essa aparência é da entidade caída, o querubim caído. Então, vamos observar o texto e vamos ver o contexto, inclusive as comparações com outros textos que nós colocamos aqui, para você ter uma ideia clara e objetiva. E você vai ver que o próprio Criador não tem essa aparência. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. No meu desespero, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, olha só, ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e os seus ouvidos me deram atenção. Então, toda a terra estremeceu e agitou-se e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Então, preste atenção no primeiro ponto que você vai entender que o texto já começa a ser errado. O texto já começa a ser ditado errado. Porque aqui diz que do templo do Criador, do templo desse Criador, né? No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu. Então está dizendo que Samuel estava pedindo socorro, clamou a Deus e do seu templo. Só que a questão, gente, é que no reino espiritual, ou reino real, fora do reino da terra estacionária, da terra plana, o domo celeste, depois você tem as águas primordiais e a casa do eterno, não existe templo. Então, tem alguma coisa errada com esse texto. O Criador, o verdadeiro Pai, no reino do Criador, no reino dele, não existe templo. Veja que tem alguma coisa errada com este Deus apresentado pelo profeta Samuel. Não existe templo lá. Então, como é que Samuel clama, pede, chora, suplica, e ele diz do seu templo? Peraí, que templo é esse? Então, preste atenção aqui. Templo, a gente sabe que é isso aqui. Aqui é a figura aqui embaixo, aqui, ó. Não é? Então, vamos ver Apocalipse, capítulo 21, versículo 22 ao 25, que o Criador não tem templo. Olha o que diz aí. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa do sol nem da lua, que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Aqui é uma profecia para o futuro. O apóstolo João, tendo uma profecia do futuro, ele enxergou sobre o reino espiritual, aonde estaria a presença do Criador, onde estaria o Criador. E ele disse, olha, eu não vi templo algum na cidade. Não tem templo. Então, se lá não tem templo, na cidade do Criador, aonde ele reina, aonde ele mora, na eternidade, se lá não tem templo, que templo é esse que Samuel está dizendo que Deus ouviu a oração dele do templo dele? Então, gente, precisa prestar muita atenção, porque é através dessas minuciosas questões que a gente começa a observar que existem duas entidades. Vamos ver mais aqui para você entender. Olha só. No versículo 9, nós estamos lendo aqui o 2 Samuel, né? O capítulo 22, versículo 7. Aí a gente parou no versículo 8. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram, por causa da ira de Deus. Então aqui está dizendo que Samuel pediu a Deus e Deus ouviu ele do templo, só que não foi Deus. Por quê? Porque lá no reino espiritual, na casa do Eterno, não existe templo algum. Aí Samuel começa a narrar, presta atenção, a aparência desse Deus que ele chama de Senhor.
Então, quando eu digo para você, gente, presta atenção, quando eu digo para você que os profetas foram enganados pela entidade luciferiana, pela entidade maligna, por Satanás, tá? Pelo ogro caído, vou se dizer, por esse demônio caído, por esse nefelim caído, quando eu falo para vocês que tem duas entidades, eu não estou mentindo, porque eu estou mostrando para você dentro da Bíblia e as evidências. Agora veja bem, vamos prestar atenção aqui. Samuel orou, clamou a esta divindade e disse, do seu templo ele me ouviu. Então a gente já descarta a possibilidade que Samuel não está sendo atendido pelo Criador, pelo verdadeiro Pai, porque em Apocalipse 21, versículo 22 a 25, não existe templo onde Deus está. Então, se não existe templo, a pergunta que fica, quem é esse ser que Samuel está adorando? Ele está pensando, inclusive essa entidade, ela enganou Samuel. Tá? Então, veja, gente, tanto o Criador falava com os profetas, como a entidade maligna falava. Tá? Então, essa luta de enganação de Satanás não é de hoje. Quando o Criador mostra a verdade, ele já vem em cima com a mentira para tentar confundir a tua cabeça. Aí no versículo de número 9, do livro de 2 Samuel, Samuel começa a narrar a aparência desse Deus que ele está adorando, que está nesse tal desse templo. Olha o versículo 9, aqui embaixo aqui, ó. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas de fogo devorador. Então preste atenção. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas de fogo devorador. Gente, na mitologia, inclusive dentro dos textos mais antigos da Tanar, o livro do Bereshit, que seria o Gênesis, quando fala que Eva foi enganada pela serpente, a tradução está errada. A palavra não é serpente, a palavra é dragão. Tá? Então houve, é claro, mitologias, a Índia, a China, o Japão, e tem outros países que são adoradores dessas criaturas, que muitos têm como fábulas. Né? Mas de qualquer forma, essas criaturas mitológicas é uma representação simbólica de Satanás e não do Criador. Você acha que o Criador solta fumaça pelo nariz? Me responda. Você acha que o Criador solta fogo pela boca? Fogo devorador que sai consumindo tudo? Então, presta atenção nesta aparência desse desenho e com a narrativa bíblica. Quem é que Samuel está adorando? Não é o Criador, gente. É a entidade luciferiana, Jeová, o falso Deus. O Deus que tem personalidade diferente, que é cruel, que é maldoso, que é perverso. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas de fogo devorador. Quer dizer, ele diz que esse Deus ouviu ele do templo. O Criador não tem templo, ele não habita em templo. Tá? E agora ele narra. Das suas narinas sai fumaça e da sua boca brasa de fogo ardente. Olha o verso 10. Ele rompeu os céus, desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Quando você assiste aqueles filmes de dragões, de mitologias, né? Tem a mitologia grega, eles fazem aqueles filmes com dragões. Você já deve ter assistido algum filme com dragão. Na sua infância, adolescência, sei lá, você já deve ter. E você sabe que nas cenas do filme, quando essas criaturas aparecem, o céu está todo nublado, preto, escuro. E aí essas criaturas surgem do céu, eles descem em nuvens escuras. Então, olha que Samuel, ele foi enganado por essa entidade e ele pensou que era o Criador. Ele rompeu os céus, desceu, nuvens escuras estavam sobre ele. O Criador não habita em escuridão, ele é luz. Aí diz aqui, ó, montou num querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas, olha isso,
montou no querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto na qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Fica estranho, porque a gente sabe muito bem que se você tiver uma visão, por exemplo, da Terra, e você conseguir enxergar o Criador acima das águas primordiais, porque, biblicamente, a Terra é plana. Pela Bíblia, são mais de 235 textos e versículos da Bíblia que prova, e através da observação, entende-se que a Terra é plana. Ela não é um globo, uma bola giratória. Então, pela visão da Bíblia, acima das nuvens, você tem o domo, que é uma redoma, e depois você tem a escuridão do espaço, que serão as águas primordiais, porque o céu é de espaço, e esse domo é para nos proteger dessas águas que estão lá fora, e aí você tem a casa do Eterno. Então, se você observar desta visão, daqui de baixo, e se tiver nublado, você vai pensar que o Criador se esconde. Mas ele não está escondido. Então, eu particularmente vejo aqui que o texto está narrando de uma outra criatura. Uma criatura que solta fogo pela boca, fumaça pela narina, que voa, olha só, e faz das trevas o manto a qual ocultou das nuvens. E veja que o próprio Apocalipse, ele retrata Satanás como a antiga serpente, que na realidade a palavra serpente foi modificada, a palavra é dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás, um dragão, e o Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, descreve a personalidade diabólica deste outro Deus chamado, chamado Jeová. Apocalipse 12, 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então aqui você vê uma narrativa da visão do apóstolo João sobre a personalidade dragoniana de Lúcifer, de Satanás, que não é o Criador. Olha isso aqui. No livro de Jó, no capítulo 41, versículos de número 19 ao 21. Aqui, pessoal. Olha o que diz. Um fogo sai da sua boca. Fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente sobre fogueira de juncos. Seu sopro acende o carvão. E da sua boca soltam chamas. Meu Deus do céu! Você acha que esta entidade que Jó está dizendo é o Criador? Até Jó foi enganado. Mas esta é uma referência a Satanás. O Criador ele não pode se parecer com um dragão, gente. Vocês estão entendendo? Como que um Criador, olha o que ele está dizendo, um fogo sai da sua boca. Fogo sai da boca de onde? De dragão. Fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça. Você acha que o Criador tem essa aparência ridícula que sai fumaça das narinas dele? Como fosse uma panela de pressão fervente. O seu sopro ardente acende o carvão. Na mitologia, quando o dragão sopra o fogo da sua boca, ele acende carvão, ele acende qualquer coisa, tudo fica em brasa. Então veja que tanto Samuel como Jó e outros, Ezequiel, Isaías, Abacuque, Samuel, Moisés, foram enganados pela entidade luciferiana. E hoje, dentro das denominações religiosas, não é diferente. As pessoas pensam que estão adorando ao Criador, mas estão louvando a um dragão, dragoniano, Satanás. Agora veja bem, olha aqui, como é que a Bíblia descreve a aparência de Deus? O verdadeiro Criador tem essa aparência aqui. Por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 24, vou até grifar aqui para vocês, versículo 10. É dito que Moisés e os anciões de Israel viram a Deus e descreve sua aparência como um pavimento de safira.
semelhante ao céu claro. Já em Daniel, capítulo 7 e o versículo 9, é descrito que Deus tinha cabelos brancos como a lã e vestes brancas como a neve. Não tem nada a ver com essa entidade apresentada pelo profeta Samuel e por Jó. Nesse exato momento aqui, Jó foi confundido. Vocês estão entendendo? Daniel está narrando qual é a aparência do Criador. E Êxodo, capítulo 24, é dito que Moisés e os anciões de Israel viram o Criador como fosse uma aparência num pavimento de safira. Tem nada a ver com esta aparência que é colocado aí na Escritura. Mas eu acredito que muito crente não tem a mínima ideia, né, deste assunto, porque isso não é ensinado dentro da sua igreja. Desses casulos ridículos religiosos, dessas gaiolas que você vai aos domingos e fica escravo desses palhaços, desses bandidos, desses pastores aí. Aí você vai porque quer. Olha Jó dizendo ainda aqui, ó, um fogo sai da sua boca, fagulhas de fogo estalam, das suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervente sobre fogueira de junco. Seu sopro acende o carvão, e da sua boca saltam chamas. Meu irmão, Deus não solta fogo pela venta. Deus não tem essas asas aí, ó. Não habita nas trevas. Deus é espírito. João 4:24. Portanto, sua aparência não se parece com nada que possamos descrever. Êxodo, capítulo 33, no versículo 20, nos diz: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Como seres humanos, pecadores, somos incapazes de ver Deus em toda a sua glória. Sua aparência é totalmente imaginável, é muito gloriosa para ser seguramente percebida pelo homem pecador. Então, se Samuel, se Jó, se os profetas apresentam Deus com essa aparência, eles estão sendo enganados por Satanás. Se esse Deus apresentou para essas pessoas dessa forma, soltando vento, fogo pela venta, fogo pela boca, com pés de lagarto, você entendeu? Esta entidade não é o Criador, porque o Criador não pode ser visto, não dá para você enxergar, não dá para ver a aparência dele. Entenda isso, meu irmão. Este é o Jeová das trevas. Ezequiel, no capítulo 1, versículo 26 a 28, declara: e por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. O Criador, ele tem uma leve aparência com o homem, como semelhante. Nós somos semelhantes a ele, não 100% igual. Somos semelhantes ao Criador. Então veja que Ezequiel está dizendo que ele viu o Criador com uma semelhança de um homem, não de um dragão. Você já viu um homem soltar fogo pela boca? Fagulhas de fogo que estalam? Já viu um homem andar com asas? Que os seus narizes é que nem uma panela de pressão, que o fogo que sai do seu nariz acende carvão e taca fogo nas árvores? Você está doido? Isaías viu a forma corpórea do Criador e disse que ele possui vestes brancas, uma ilustração. Ezequiel viu Deus e disse que ele era semelhante a um homem sentado em um trono, semelhante, mas não deu para ver a aparência, o rosto, o jeito. E com certeza, esses profetas não viram o Criador soltando fogo pela venta. Tá certo? Então, meu querido irmão, por enquanto, nós vamos ficar por aqui. E eu tenho certeza que se você adquirir a Bíblia original da BKJ, eu só tenho 4, só 4 e acabou a venda, não vou vender mais. Compra agora antes que você fique sem. Tá? Para você se libertar, meu irmão, dessa escravidão religiosa, desse ateísmo nojento, dessas mentiras desses professores de teologia. Para você se libertar desse canalha, desses professores de hebraico, fajuto, mentiroso, que anda lá no canal dos ateus, pilantra.
Então preste atenção, se liberte, meu irmão. Se liberte. O mal é sempre, aparentemente, é bem maior, né, do que os que praticam o bem. Eles estão sempre rodeados de amigos, entre aspas, sempre os seus canais dão milhares de visualizações, porque estão ensinando o engano. Esse mundo é do maligno. A glória que eles estão tendo já estão recebendo. Na eternidade ficarão do lado de fora, não vão entrar. E crente que adora essa entidade luciferiana, adora o globo da NASA, adora esse formato de terra, que não quer compreender a escritura, está perdido. Não adianta, gente. Você está perdendo seu tempo indo para templo, perdendo seu tempo tomando ceia, pagando oferta, servindo como diácono, somos Java 4, você está perdendo seu tempo. Porque você não está adorando ao Criador, você pensa que está, mas não está. Assista o vídeo aí da propaganda da Bíblia e se você quiser, o meu WhatsApp eu vou mostrar. É só você ligar para mim e pedir, mas só liga se você quiser mesmo. Para a gente já vender essas 4 últimas unidades, eu vou dar um desconto no frete, tá? Para já acabar. E você vai ter, como muitas pessoas compraram aqui, tem essa versão original e você vai ver a grande diferença e que Bíblia maravilhosa que você vai ter nas tuas mãos, tá bom? Assista aí, é rapidinho. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Criador, do nosso Pai, esteja sobre a sua vida e que o Criador possa te abençoar ricamente. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo a pedido de algumas pessoas que pediram para tirar uma foto, algumas fotos da interna dessa Bíblia BKJ de 400 anos do rei Tiago I, que nós estamos passando aí para o pessoal. Acontece que existem umas Bíblias BKJ falsificadas que você encontra aí nas lojas, né? Em algumas lojas físicas, etc. Só que essa BKJ ela tem 400 anos e ela é totalmente diferente dessas que se encontram no mercado. Eu vou explicar para você num vídeo, porque eu fiz o vídeo, né, falando para o pessoal que é uma versão totalmente original, ela não passa pelo veneno da Igreja Católica, e é uma versão que você pode estar se atualizando, né, cada vez mais com a palavra de Deus. Porque as Bíblias que temos hoje, como a Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadashah e todas as outras, infelizmente, passaram pelo veneno católico. Então fica muito fácil nessas Bíblias encontrar diversas contradições. Pode ver que eu estou passando aí as páginas internas da Bíblia BKJ de 400 anos, você vê que ela é totalmente ilustrada. É uma Bíblia que ela tira totalmente as contradições, tá? Ela é diferente, ela tem até o dicionário hebraico, grego e português, ó. Essas que você compra aí, ó, no mercado paralelo, você não tem, não. Eu duvido se você tem, você não tem essa Bíblia. Você não tem essa Bíblia. Tá? Então estou provando para você, além dela ter o dicionário hebraico-grego, as páginas dela são totalmente diferentes dessas outras que aí tem os comentários, vocês estão vendo lá embaixo, é corrigido diretamente do hebraico, tá? Você tem também as concordâncias. Você tem uma ideia para você ver, ó. Essa é a Bíblia de estudo da chave, né? Você tem Atos dos Apóstolos, e aqui você tem o hebraico e grego, como tá, vocês estão vendo na foto aí que eu tirei para vocês. Bom, então aí você tem as concordâncias da Bíblia, você tem os mapas. Então, se você quiser adquirir, eu acredito que vale a pena você estar comprando essa versão, porque não é uma versão que você vai encontrar no mercado. Você vai encontrar um monte de Bíblia por aí. Mas todas essas passaram pelo veneno da Igreja Católica. Tá? Então, você que sabe, se você acha que você deve investir em conhecimento, investir nas coisas do Criador, e ter uma Bíblia que realmente tem uma tradução fideldigna do hebraico e do grego, então está aí a oportunidade para vocês. Né? Isso aí eu não estou obrigando ninguém. E aí o que acontece? Você adquirindo essa versão, parece que agora ele vai ter algumas Bíblias, vai trazer agora algumas dessas versões para nós aí, vai trazer agora dia 10 ou dia 11. E ele já vai estar trazendo aqui. E se você quiser reservar a sua, então você vai ligar para mim no WhatsApp 319, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o telefone aqui, tá? É o 319 9202 3725, 319 9202 3725. Tá? Eu vou passar o vídeo aqui que eu fiz rapidamente ali pro pessoal,
tá? Mas aí eu estou mostrando para vocês as páginas internas dessa Bíblia e o que ela tem. Tá? Inclusive, se você adquirir essa Bíblia, eu vou te mandar isso aqui, ó, uma apostila, que é uma apostila com mais de 3.700 contradições da Bíblia, tá? Então, aqui, essa apostila está mostrando todas as contradições que tem nas Bíblias tendenciosas da Igreja Católica, você pode observar aí, tá vendo? Deus afoga o exército do Egito, tal, etc. Então, você vai ver aqui, vou puxar para baixo, você vai ganhar essa apostila, só que essa aqui eu vou te mandar em PDF, tá? Vou te mandar em PDF, eu não vou te mandar impressa, não. Então você vai ganhar essa apostila e aí você vai pegar e vai fazer as comparações com a Bíblia. Tá vendo? Aqui tem todas as contradições que você encontra nas Bíblias de João Ferreira de Almeida, Scofield, todas essas estão aqui, ó. Só que quando você tem a versão da Bíblia BKJ, versão original, como eu estou mostrando para vocês aí, né? Não é essas paralelas que você encontra no mercado brasileiro, não. Quando você pega essa versão original, você vai ver que os textos é diretamente do grego e do hebraico. Tá? Aí eu vou te mandar essa apostila aqui, com todas as contradições existentes dentro das Bíblias, e você vai conferir com essa Bíblia que está aí. Então aproveita essa oportunidade que eu estou passando para você, tá? Para você obter esse conhecimento e ver que a Bíblia, no original, todas essas contradições que vocês estão vendo aqui, ela desaparece. E olha que não é pouca não, hein? É muita contradição. Então é um investimento que vai trazer um retorno para vocês. Eu não vou dizer para você, é barato, é preço de banana. Não é, porque é uma Bíblia que vem de fora. Tá? Então vale a pena você adquirir, mas também vou te dar um brinde aí para você estar comprando essa versão. Então, se você quiser, você pode estar em contato no WhatsApp, 31992. Olha o tanto de contradição, olha isso aí. Só que aí que você vai vir aqui na BKJ, versão de 400 anos, e você vai ver que some totalmente essas contradições que você tem dentro dessas Bíblias aí, tá bom? É o 319-9202-3725. Eu vou passar o vídeo aqui para quem não assistiu, e se você quiser, já reserva a sua, mas me dá certeza. Ele vai trazer poucos exemplares, eu acho que deve ter 2 aí disponível, né? Tinha 3, mas uma eu fiquei para mim, que eu não sou bobo, eu estou fazendo os meus vídeos me baseando nela agora. E eu garanto para você que é um investimento que vai valer a pena. Aí é o 319-9202-3725. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou até mostrar um pouquinho para vocês aí, rapidinho, 2 minutos. Olá pessoal, boa noite. Quem fala com vocês, seu amigo Ivanildo Menezes, do canal Originais Gregos da Bíblia e do canal Falando Sério. Pessoal, vocês sabem que nós temos feito muitos vídeos aqui no nosso canal falando sobre a questão das contradições da Bíblia feita pela Igreja Católica. A Igreja Católica por si, ela construiu uma série de Bíblias, né? Inclusive a Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Figueiredo e outras Bíblias que contêm muitas contradições. Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, eu tenho aqui 4 exemplares da Bíblia BKJ 400 anos, a versão original. Essa versão original, eu vou abrir para vocês aqui ver, ela não tem contradição nenhuma. Eu vou provar isso aqui para vocês, tá? Eu tenho 8 dessas Bíblias, olha a capa que linda, tá? O meu colega trouxe 8, tá? Aí depois, na hora que eu fiz esse vídeo, na época que eu fiz o vídeo, já estava com 4, porque ele vendeu umas, né? E agora tenho 2 exemplares, porque um fiquei para mim. Então tem 2 exemplares. Agora vai chegar uma outra remessa agora, entre o dia 10 e o dia 11. Então se você quiser adquirir, você manda o WhatsApp para mim, tá? Para você estar adquirindo ela, tá? Então veja aí que é da época em que eu fiz o vídeo, tá bom? Ela é uma Bíblia atualizada, só que ela tem 400 anos. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Bíblia de Estudo, edição original, 400 anos. Ela não tem nenhuma contradição. Olha que linda é essa Bíblia. É uma versão original do Rei King James. Aqui você pode ver que ela tem os comentários em hebraico, que eu vou mostrar para vocês, no texto original em hebraico. Tá? Por exemplo, aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Aqui você está no livro de Bereshit, e aqui você tem a tabela em hebraico. Não dá para você ver muito bem por causa da lente da câmera. Mas aqui para você ter uma ideia, ó. Aqui já está o nome do Eterno, né? No princípio. Aí você tem as iniciais do nome de Deus, que é Yud, Re, Vav, Re, né?
ou Bereshit, tá vendo, em hebraico? E aqui está o texto em português, e aqui vem a passagem explicando, passo a passo, retirando todas as contradições da Bíblia. Isso eu estou falando só do livro de Gênesis. Então é uma versão muito boa, é uma versão para aquelas pessoas que têm as Bíblias com muitas contradições, é essa versão que você não tem nenhuma contradição e vale a pena você adquirir, tá? Eu consegui 8 exemplares dessa Bíblia, dessa versão, olha que coisa linda. E aqui atrás você tem mapas, você tem uma série de coisas importantes para você ter uma visão panorâmica sobre os estudos das Escrituras, tá? Então tem o texto em português e o texto embaixo você vai encontrar na linguagem hebraica original. Então, caso você queira adquirir, você entre em contato no 319-9202-3725. Aí o restante aqui das páginas dela, né, para você ver, tá bom? Porque o vídeo foi feito rapidamente, né? Ela é toda ilustrada, toda bem equipada. Você tem o dicionário grego e hebraico já em português, para você ver que não tem contradição, tá? Concordâncias e uma pancada de coisa excelente. Então, se você adquirir esses exemplares, que eu ainda tenho aqui, tá? Você vai ganhar a apostila com todas as contradições existentes nas Bíblias que você tem aí. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Deus é o autor de confusão? Sim. Gênesis 11, 7, 9. Não. 1 Coríntios tal. Então você vai ver que na Bíblia, você vai consultar nela e automaticamente ela vai tirar essas contradições, porque que foi feita devido às más traduções da Igreja Católica. Ló era o sobrinho de Abraão? Ló era irmão de Abraão, e no outro texto diz que Ló era o sobrinho de Abraão, tá vendo? Então você vê uma contradição. Quando você vai para a Bíblia na versão original, essa contradição desaparece. Deus pode ser visto? Sim, ele pode ser visto. Aqui tem todas as referências que dizem que ele pode ser visto. E nas Bíblias João Ferreira de Almeida, Juízes 13, 22 e tal. Agora aqui já diz, não, ele não pode ser visto. Aí tem as referências. E nessa Bíblia BKJ, versão de 400 anos, no rei Tiago I, com os textos hebraico e grego já em português, essas contradições, elas desaparecem. Então fica a seu critério. Se você quiser continuar dentro do berço da enganação e do veneno de Satanás e do veneno dessas mentiras da Igreja Católica, principalmente o sistema ateísta, aí o problema é teu. Estou te dando a oportunidade, né? Eu também busquei durante muito tempo, eu fui durante 8 anos ateísta e eu me utilizava das outras versões das Bíblias para fazer os vídeos das contradições da Bíblia, tá? Mas essa versão, quando a gente consulta o original, não tem. Então eu seria muito desonesto se eu chegasse para você e falasse, mas também tem no original e tem um monte de contradição. Não tem, gente, não tem. Eu acho a desonestidade do pessoal que faz vídeos aí detonando a escritura, porque não consulta os textos originais. A pessoa está com raiva de Deus, como eu tinha, está brabo com a vida, não quer saber do Criador e fica metendo o pau em Deus. Tá? Então o problema está nos seres humanos, está nos cafajestes, nos mentirosos, nos salafrários, né? Nos ladrões, nesses mentirosos que pegam a palavra de Deus e distorcem ela todinha. Tá bom, pessoal? Então, olha, adquira. E eu vou mandar para você essa apostila em PDF, você vai ver que as contradições, você vai ver todas as contradições e você vai ver que essa Bíblia, ela tira essas contradições, tá? Então, por exemplo, se eu te mandar só a apostila e você fosse consultar nas outras Bíblias, ela não vai tirar contradição, ela vai continuar te induzindo ao erro, assim como eu era lá no passado quando estava dentro do ateísmo. Essas Bíblias induzem a gente ao erro, né? Por exemplo, Malaquias, né? Malaquias 3:10, lá os pastores costumam ler, trazer os dízimos à casa do tesouro, né? Mas aí passa na cabeça dos outros que o dízimo é dinheiro. E nessa versão vai dizer para você que o dízimo nunca foi dinheiro. E lá vai mostrar, em Malaquias 3:10, o texto está assim, trazei os alimentos ao armazém do Criador. Trazei os alimentos ao armazém de Yalro, de Yud-Rebavire, do Criador. Olha só, trazer os alimentos para que os levitas vão lá e façam o trabalho deles, que é dividir aos órfãos e às viúvas. Está vendo que não tem nada a ver com dinheiro. Então, essas Bíblias que as pessoas têm, tendenciosas, fica fácil os pastores manipular. Né? E eles ficam putos da vida quando você tenta mostrar a verdade para eles, para as pessoas. Eles não querem, de forma nenhuma. Então, meu amigo, se você não quer continuar sendo enganado pelo sistema e pelas mentiras do ateísmo, está aí a oportunidade para você. Vão meter o pau, como sempre falam, né? Mas isso aqui, isso aquilo outro, porque não tem. E o povo gosta de meter o pau na gente, mas está aí a oportunidade para você. Você que sabe. Tá? Então, se quiser adquirir, tá aí o telefone, é o
9202-3725. Forte abraço e adquira, ligue para mim para ver se eu ainda tenho.